Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Vamos continuar estudando a respeito do livro de Atos. Especificamente hoje nós vamos falar sobre Atos 8. E no versículo 1 já diz o seguinte: E Saulo consentia na morte de Estevão. Então esse é um versículo que complementa o final do versículo 7. Ele vai falar a respeito do que estava acontecendo ali, né, que é quando Estevão começa a se defender a respeito das acusações que os judeus, os líderes judeus estavam fazendo contra ele. Então, depois dele se defender, depois dele fazer um breve relato ali da história do Antigo Testamento, falar que os judeus eram responsáveis pela morte de profetas, de quem Deus levantava para enviar mensagens a esse povo. Eles se revoltaram, se iraram contra Estevão e Estevão foi apedrejado. E no primeiro versículo aqui já diz que Saulo consentia na morte de Estevão, né? Os judeus que apedrejaram Estevão deixaram as suas vestes, as suas capas aos pés de Saulo, e ele consentia a respeito disso, da morte de Estevão. No versículo 2, a continuação do versículo 1, na verdade, diz: Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, depois que aconteceu isso com Estevão, depois que Estevão foi apedrejado, depois que Estevão morreu, houve uma dispersão, uma perseguição ali contra a igreja de Jerusalém. E os judeus que estavam sendo perseguidos começaram a se dispersar ali dentro da região da Judéia, né? Jerusalém fica dentro da Judéia. E também eles começaram a avançar em direção a Samaria. Samaria ficava mais ao norte da Judéia, entre a Galileia e a Judéia. No versículo 2 diz o seguinte: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então aqui fala mais ou menos de qual foi a atitude, qual foi a participação de Saulo, né, daqui na época, nessa perseguição dos judeus. Então ele, além de consentir com a morte de Estevão, ele também foi participante dessa perseguição. Se a gente for lá em Atos 26, a gente vai ver que quando Paulo está se defendendo ali diante de Festo e de Agripa e de alguns judeus, alguns outros judeus, ele começa a falar a respeito de como ele perseguia a igreja, de como ele ia de casa em casa, encarcerava os do caminho, né, os dessa seita que eles chamavam antigamente, dos galileus, e também como ele deu votos para que alguns desses fossem mortos. Então ele foi participante dessa perseguição que aconteceu aqui da igreja, no início, que é relatado aqui no início do capítulo 8. No versículo 4 diz o seguinte: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, através dessa dispersão, através da perseguição, Deus usou esse fato para que os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que foram dispersos, fossem também para esses locais e começassem a pregar a palavra de Deus, a fazer relatos do evangelho que os alcançou. E Filipe, que é um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos ali no versículo 6 de Atos, ele foi para a região de Samaria, essa região que fica entre a região da Judéia e a região da Galileia. E ele começou a pregar o evangelho ali. E as pessoas ficaram admiradas com o que ele fazia, porque além de pregar o evangelho, através da vida dele também ele operava sinais e maravilhas. Operava curas, expulsava demônios e, assim, curas miraculosas, né? Curas visíveis de coxos, de paralíticos. E
por ouvir o evangelho e por ver essas maravilhas, o povo ficou maravilhado e alegre naquela situação. No versículo 9, vai falar sobre um Simão, o mago, alguém que era admirado pelo povo daquela região. Diz o seguinte no versículo 9: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder de Deus. Então havia naquela cidade alguém que chamava a atenção desse povo antes que Filipe tivesse chegado naquele lugar. E através de magias, né, que aqui pode ser aquela questão de você amaldiçoar, de você prever futuros, conversar com mortos, pode ser qualquer tipo de coisa que envolva essas artes de feitiçaria, né? Ou então ele pode ser uma pessoa que parecia ter esses poderes sobrenaturais, né? Mas que era um charlatão, né? Que estava interessado no dinheiro do povo, na atenção do povo daquela época. Mas aqui fala que esse homem chamava tanta atenção das pessoas que ele foi chamado de... ele é o poder de Deus, né? Ele é chamado o grande poder. Então as pessoas realmente ficavam admiradas com o que ele fazia. No versículo 11 vai dizer o seguinte: davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados. Então, apesar de fazer essas grandes artes mágicas ali que deixava o povo admirado, o povo começou a se voltar para o que acontecia quando Filipe chegou, através desses milagres, através do evangelho sendo pregado, dele testemunhar a respeito de Jesus. O povo começou a voltar a atenção para ele. Até mesmo Simão, o mágico, ou o mago, ele começou a também voltar a sua atenção para Filipe, e ele foi um dos que, segundo o relato aqui, foi um dos que ouviu de bom grado ali o que Filipe estava falando, e abraçou a fé de Filipe. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então os apóstolos, sabendo do que estava acontecendo lá em Samaria, a gente às vezes ouve esse relato aqui de Samaria, parece que aconteceu tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora, e os discípulos ficaram sabendo e foram lá e chegaram no mesmo dia também. Mas esse aqui levou um tempo, claro, né? E os apóstolos ficaram sabendo disso e enviaram Pedro e João para que eles fossem verificar o que estava acontecendo lá em Samaria. Não era nada de novo para eles saber que Samaria seria um local onde eles deveriam pregar o evangelho. Jesus já havia falado isso para os discípulos ali no início do capítulo 1 de Atos, né? E também Jesus já quando ele estava na terra, ele tinha ido com os discípulos a Samaria, pregou para aquela mulher samaritana junto ao poço. Então não era nenhuma novidade que a palavra de Deus chegaria lá, né? Talvez eles esperassem que chegasse por meio deles. Porque a gente viu no início do capítulo que os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Apesar de ter essa dispersão, essa perseguição, muitos saíram de Jerusalém, mas os apóstolos permaneceram lá. Provavelmente porque lá, como já tinha uma igreja constituída, já tinha um povo, né? A gente viu depois de Atos 2 que Pedro, quando fez a primeira pregação, por volta de 3.000 pessoas se converteram. Depois ele fez uma outra pregação ali próximo do templo, e por volta de 5.000 pessoas se converteram. Então tinha muitas pessoas já em Jerusalém que criam em Cristo como Senhor e Salvador. Então eles não... Se tinha alguém que deveria permanecer, né, ali em Jerusalém para apacentar esse povo, para cuidar dessa igreja, seriam os apóstolos, e eles permaneceram lá. E enviaram Pedro e João para saber o que estava acontecendo lá em Samaria. Aí relata aqui no versículo 15. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus.
Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João chegam naquele local ali da Samaria, onde Filipe já havia pregado, havia batizado nas águas as pessoas ali. E a forma como eles entenderam que o Senhor Jesus testificaria que aquilo ali era realmente uma obra dele ou não, seria essa imposição de mãos, para que eles vissem se realmente o Espírito Santo testificaria daquela obra. E eles impuseram as mãos sobre os samaritanos e houve ali uma manifestação semelhante ao que aconteceu em Atos 2, né, onde só havia judeus, agora dos samaritanos. Sobre a vida dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram um povo odiado pelos judeus. Os judeus, tanto que se eles fossem fazer o trajeto da Judéia para a Galiléia, ou o contrário, eles não atravessavam a região de Samaria, não passavam por Samaria, mesmo que fosse um caminho mais curto, eles davam a volta para que não passasse para aquele local. E os samaritanos eram para eles pessoas impuras, né? Os samaritanos vieram ali da região do Reino do Norte, depois que Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Depois que o exército assírio conquistou aquela região, eles começaram a levar parte do povo judeu para outro local e colocar povos de outras nações na região ali do norte, do Reino do Norte. Então houve uma mistura de etnias ali muito grande. E daí eles adoravam vários tipos de deuses, continuavam adorando ao Senhor. A literatura, assim, a lei que eles criam era apenas os primeiros 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco. Então havia uma mistura, um sincretismo religioso muito grande naquela região. Então esse também é um dos motivos pelo qual os judeus não se agradavam dos samaritanos. E simplesmente o fato de estar nessa região já era uma coisa que eles não se agradavam, né? Eles não gostariam nem de estar lá, tanto é que eu falei que eles davam a volta quando eles tinham que atravessar aquela parte ali, passar da Galiléia para a Judéia. Então, a palavra do Senhor chegou naquele lugar, né? O Senhor Jesus já havia dito para os discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunha de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Evangelho já tinha chegado ali em Jerusalém, o Espírito Santo já tinha manifestado o seu poder e sua presença naquele lugar. Com essa dispersão do povo ali na região da Judéia e Samaria, o Evangelho alcançou esses lugares, né, a Judéia e Samaria. O Espírito Santo testificou dessa obra ali em Samaria, através do batismo no Espírito Santo que ocorreu ali naquele lugar. Provavelmente aconteceu uma manifestação semelhante ao que aconteceu em Atos 2, como eu falei. Então, provavelmente houve ali um falar em línguas, talvez em idiomas idiomáticos, em línguas conhecidas ali daquele povo, né, mas que aquela região não falava, não era comum falar. E talvez algo muito surpreendente, né? Eu imagino que aquela situação ali do batismo, né, do Pentecostes, foi algo muito maravilhoso. Tanto é que a gente vai ver aqui, no versículo 18, quando continua a história aqui, diz o seguinte: quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então Simão, ele já tinha visto milagres através da vida de Filipe, ele já tinha ouvido falar do Evangelho do Senhor, e de alguma forma, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles que creram na palavra do Senhor, e houve essa manifestação do Espírito Santo, isso surpreendeu mais ainda a ele, e chamou mais a atenção dele. Tanto é que ele foi prestando atenção no que estava acontecendo, como foi feito, e desejou aquilo para ele, né? Essa manifestação, por isso que eu digo que essa manifestação deve ter sido algo muito maravilhoso de se ver, de se presenciar, e principalmente de ser participante dela. No versículo 20, diz o seguinte: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus.
Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então Simão ele já fazia coisas para chamar a atenção das pessoas, e como eu disse, provavelmente para ganhar dinheiro, né, desse povo que cria que ele realmente tinha poder. E ele achou que, vendo os discípulos ali impondo as mãos e o poder de Deus operando sobre a vida das pessoas, ele achou que ele poderia comprar através do dinheiro esse poder de Deus, né? E Pedro já fala para ele que você vai praticamente para o inferno com essa ganância, né, com o seu dinheiro, com isso que você está falando, porque quem você acha que para comprar o poder de Deus? A gente vê que, de fato, né, a conversão dele não foi verdadeira, pelo menos até o momento, a conversão dele não foi verdadeira. Tanto é que ele praticamente queria ter para ele também aquele poder de impor as mãos e o Espírito Santo descer sobre a vida das pessoas, né, se manifestar na vida das pessoas. E muitas vezes a gente acha que a gente tem como comprar de Deus, né, como controlar Deus, né, como fazer o Espírito Santo como sendo Deus, que a gente tem algum tipo de poder de controlar o Espírito Santo, né, de fazer ele agir através da nossa vontade, quando nós queremos. Isso pode vir através de dinheiro, né? Algumas pessoas que têm muitos recursos e acham que porque dá um dízimo muito alto pode controlar o poder de Deus, ou pessoas que fazem sacrifícios inúteis, né? De se machucarem, de andarem de joelhos ou qualquer outra coisa do tipo, acham que por isso podem comprar o favor de Deus. Então Simão, ele verdadeiramente não havia se convertido e achava que ele poderia ter das mãos esse poder. E se ele estava disposto a investir dinheiro para ter esse poder, ele também estava disposto a se utilizar desse poder para ganhar dinheiro novamente, para recuperar aquilo que para ele talvez seria um investimento. Então Pedro viu nele esse coração ganancioso, né? Viu que não havia de fato uma conversão ali naquele momento. E ele fala que o seu dinheiro seja destruído junto com você, né? Praticamente que você seja levado ao inferno junto com o seu dinheiro, com essa ganância sua. Aí no versículo 24, Simão diz o seguinte: Simão disse aos apóstolos, quer dizer, Simão falou aos apóstolos, né? Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, diante daquilo que Pedro falou para Simão, ele pede aos apóstolos para que eles orem por ele, né, para que ele interceda por ele a respeito do que lhe foi falado, como se ele estivesse demonstrando algum tipo de arrependimento, mas na verdade ele estava com temor do que poderia acontecer, né, querendo se livrar das consequências do ato dele. E a gente também vê acontecendo muito isso em nosso meio, né, quando a gente acha que a oração do pastor é mais poderosa, que a oração de tal irmão que profetiza é mais poderosa, e a gente acaba não se relacionando com Deus, não tendo esse relacionamento mais próximo, porque a gente acaba colocando intermediários no nosso relacionamento com Deus. Então isso mostra mais uma vez que Simão não tinha entendido de fato o que é crer no Senhor Jesus, porque os apóstolos não estavam fazendo aquilo por si mesmo, né, conduzido pelos seus próprios entendimentos, conduzido pelas suas próprias vontades, mas ao contrário do que ele pensava, que ele achava que os apóstolos estavam controlando o poder de Deus, estavam controlando o próprio Deus, os apóstolos que estavam seguindo as orientações de Deus, do Espírito Santo, levando a palavra, pregando àqueles que precisavam receber essa palavra, e também impondo as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo e agindo com poder ali naquele local. E também no versículo 25, né, fala que eles, depois de saírem de lá, o povo ficou muito alegre e contente do que aconteceu lá. Eles deram testemunho a respeito de Jesus, a respeito do que Jesus fez na vida deles, a respeito também de como eles foram alcançados. E voltaram para Jerusalém, e no caminho eles evangelizavam ali várias aldeias da região dos samaritanos ali, pregando a palavra para quem a recebesse. No versículo 26,
O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Então, depois do que aconteceu ali na capital de Samaria, né, na cidade de Samaria, um anjo do Senhor apareceu para Filipe e o encaminhou para que ele fosse para uma região ali a caminho de Gaza, né? Gaza é uma cidade dos filisteus, uma região que pertencia aos filisteus. Então ele vai por esse caminho, né? Aqui fala um anjo do Senhor, não é o anjo do Senhor que a gente está acostumado a ver no Antigo Testamento, que muitos já conhecem, né? Que os estudiosos falam que a maioria das aparições do anjo do Senhor fala a respeito de Jesus. O anjo do Senhor é Jesus, né? É a manifestação de Jesus. Aqui é um anjo, não o anjo. Então, um anjo do Senhor, né, que estava a serviço do Senhor Jesus, enviou ele para essa região. Aí no versículo 27, Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando a seu país. E assentado na carruagem, via lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, quando Filipe chega próximo ali daquela região que foi direcionada por um anjo do Senhor, ele encontra um etíope, um eunuco, que vai falar das características dessa pessoa, né? Então ele pertence à região da Etiópia. Essa questão de ser eunuco, né? A gente vê no Antigo Testamento que era uma pessoa que era castrada, normalmente para cuidar das coisas do rei, principalmente da parte ali do harém, onde ficavam as mulheres do rei. Mas nesse caso aqui, nem sempre o eunuco significa que realmente é uma pessoa castrada, né? Depois de um tempo isso começou a ser atribuído a alguém que possuía uma patente muito alta, né? E vai falar também que ele era alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Então, na Etiópia, a rainha mãe, ela recebia esse título oficial, que chamava Candace. Chamava como se fosse César, como se fosse Faraó. Então, a rainha mãe recebia esse título. Então, ela praticamente que fazia a parte mais ativa ali no governo da Etiópia. Os reis eram tidos quase como deuses, então eles não poderiam fazer esse tipo de serviço, de gerenciar, de governar, né? Porque eles eram tidos como tão santos que não poderiam fazer esse tipo de serviço. Então as rainhas mães que faziam essa parte de governo. Então ele era um oficial, um alto oficial, uma pessoa muito importante dentro desse governo da Etiópia, né? E ele estava regressando para o país dele e estava lendo o rolo do profeta Isaías. No versículo 29 diz: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe percebe que ele está lendo ali o rolo do profeta Isaías. Ele está lendo ali a parte do servo sofredor. É uma parte onde fala que não havia beleza alguma, que fala um relato de como se o profeta Isaías estivesse de frente ali à cena da crucificação, falando a respeito de Jesus. É um relato bem fidedigno, bem próximo do que aconteceu realmente ali com Jesus, que a gente vê ali nos evangelhos. Então Isaías começa a relatar isso. E o eunuco o etíope não tinha o entendimento de a quem se referia aquele texto, né? Se era o profeta, se era outra pessoa.
E Filipe começa a explicar para ele. Ele começa a dar os detalhes a respeito de quem realmente o texto estava falando, de quem o profeta estava falando. Aí no versículo 35 vai dizer: Então Filipe explicou, e começando com esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crer de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, depois dessa situação onde ele começa a explicar, ele aproveita a oportunidade para começar a explicar, falar a respeito de Jesus a partir do texto ali que o eunuco estava lendo, né? Como eu disse, faz uma referência bem explícita à crucificação de Jesus, né? Aquele que levaria os nossos pecados. E a partir dessa explicação, ele começa a dar detalhes, a compartilhar do testemunho dele com o etíope, e ele começa a pregar praticamente para o etíope, né? E ele crê. Tanto é que eles passam por um local onde havia água, e ele pergunta para Filipe, fala para Filipe, né? Ali está a água, o que me impede de ser batizado agora? Aí Filipe retruca falando assim: você crê que Cristo é o Filho de Deus? Aí ele fala: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí no versículo 38, então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Parecido com um relato que aconteceu depois que os apóstolos saíram ali de Samaria, né? Houve alegria. E a gente, quando teve o primeiro contato ali com a palavra de Deus, onde o Espírito Santo alcançou os nossos corações, com certeza os nossos corações estavam cheios de alegria, de uma alegria que a gente não pode explicar, de uma alegria que provavelmente ninguém nunca tinha sentido nada parecido. Então a gente consegue ter mais ou menos um entendimento do que aconteceu naquele lugar, né? Quando a gente tem contato com a verdade e ela invade assim as nossas vidas, transforma por completo o nosso entendimento, começa a mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Tanto é que a gente quer viver só para aquilo. A gente quer começar a fazer tudo para que mais pessoas conheçam a respeito disso, mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade, que haja mais alegria desse tipo no coração das pessoas, né? Para que outros saiam alegres depois de terem sido alcançados pela palavra da verdade e pelo Espírito Santo de Deus. E depois disso, então, depois que o Filipe saiu daquele lugar, vai falar aqui no versículo 40, né? Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, a partir de Azoto ali, né, a gente vê um relato de que ele foi arrebatado, né? Aqui seria como se fosse algo semelhante ao que aconteceu com Elias ali, quando ele foi levado por um redemoinho. E a partir de Azoto, Filipe começa a pregar e evangelizar até chegar em Cesareia. Cesareia também fazia parte ali da região da Judéia. Então ele veio descendo ali de Samaria, passou ali pela parte de Gaza e foi em direção a Cesareia. E pregando a palavra de Deus, né? As pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus não conseguem se conter, né? E a gente vê que os apóstolos, e no caso aqui Filipe, que era um dos diáconos, dos 7 diáconos que foram escolhidos lá em Atos 6, eles não tinham nenhum tipo de temor em pregar a palavra de Deus onde eles estivessem. Então a oportunidade que eles tinham, eles se aproveitavam para falar do relato da palavra de Deus. E eu só gostaria de fazer uma oração para encerrar, que Deus possa abençoar o nosso dia. Amém? Deus, nós te pedimos que o Senhor enche os nossos corações, Senhor, dessa alegria novamente, de uma alegria que nos faz, Senhor, sentir o impulso, Senhor, de pregar a Tua palavra, de falar a respeito do Senhor, das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, testemunhar de tudo aquilo, Deus, que o Senhor transformou em nós, tudo que aconteceu depois que o Senhor alcançou as nossas vidas, depois que o Senhor transformou, depois que o Senhor vem mudando, Senhor, as nossas mentes. Tudo isso, Senhor, nós queremos ter a alegria, Senhor, de compartilhar, Deus, com aqueles que querem ouvir de Ti, Deus.
Nos dê, Senhor, oportunidade, nos capacita, Senhor Jesus, nos encha de coragem e intrepidez, Senhor, para que através das nossas vidas muitas outras sejam alcançadas também, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, ter esse privilégio de falar da Tua palavra onde nós estivermos, Deus. Tira o temor do nosso coração, o medo de se sentir envergonhado, essa vaidade, Senhor, que às vezes nos domina, Senhor Jesus. E fale através de nós, Senhor Jesus. Anima-nos, Senhor, a conhecer mais sobre Ti, Deus, meditando na Tua palavra, buscando a Tua presença, Senhor, quanto mais melhor, Deus, que possamos Te conhecer, desenvolver esse relacionamento, essa intimidade, esse relacionamento profundo contigo. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Senhor, e Te dizemos, Senhor, que nós Te amamos, glorificamos a Ti. Amém.